que já ouviu sons com muito ruído, ruído respiratório, artefactos. Agora que já sabe procurar os sons, primeiro som, segundo som, procurar a posição, deitado, sentado, vai ouvir um segundo som fisiológico com desdobramento bem nítido, mas num simulador de som, ou seja, sem ruído. Veja como é muito mais fácil. E agora vai ouvir um terceiro som. Também sem ruído, um terceiro som em simulador. Um ritmo a 3 tempos. Muito fácil. Normalmente no Apex a intensidade do primeiro som é cerca de 1,5 vezes superior à intensidade do segundo som, excepto quando o intervalo PR é inferior a 0,16, valor a partir do qual o S1 tem intensidade idêntica a S2. O intervalo entre os dois componentes é, em geral, da ordem dos 20 a 30 milissegundos. O desdobramento do segundo som ocorre frequentemente em indivíduos normais. Vamos ouvir no foco mitral e no foco tricúspide um primeiro som e, se prestarmos muita atenção, iremos ver que reconhecemos dois componentes. Vamos agora ao foco tricúspide. Primeiro som normal e desdobrado. Quarto som. O quarto som é um som de baixa frequência. Ouve-se melhor com a campanula, ou seja, com o fonendoscópio, e no foco mitral, geralmente na posição deitado, ou em decúbito lateral esquerdo, ou por vezes no foco tricúspide, se tiver origem no ventrículo direito. É um som diastólico, imediatamente antes do primeiro som, corresponde à contração auricular e, portanto, situa-se no fim da diástole, imediatamente antes do primeiro som. O intervalo entre o S4 e o S1 é significativamente maior que o intervalo do desdobramento do segundo som. É, no entanto, por vezes difícil diferenciar o desdobramento normal do segundo som do quarto som. As características que enumeramos anteriormente podem ajudar, ou seja, ser um som de baixa frequência, ouvir-se melhor com a campanula e esse intervalo ser nitidamente distinto e maior do que o intervalo do desdobramento fisiológico do primeiro som. O S4 pode surgir na miocardiopatia dilatada, na doença isquémica, na cardiopatia hipertensiva e nas estenoses aórticas e pulmonar. Vamos ouvir com muita atenção um quarto som no foco mitral. Vão ouvir, antes do primeiro som, um som de baixa frequência. Vão ouvir, também neste caso, um ritmo a 3 tempos, só que o primeiro componente é imediatamente antes do primeiro som. Vamos ouvir no foco tricúspide. Mais uma vez, na posição de deitado, foco mitral.
Vamos agora comparar no foco mitral um S4 antes do primeiro som e após um breve silêncio um desdobramento do primeiro som. Estes sons são sons de um simulador, sem ruído, portanto. Foco mitral. Após o silêncio, ouvimos que os dois sons estão muito próximos. É um desdobramento fisiológico do primeiro som. No princípio do registro, ouvimos um S4 que está de facto muito antes do primeiro som. É um som do fim da diástole. Mais uma vez, iniciaremos por um S4, S1, S2 e depois de um breve silêncio, desdobramento de S1, trum, tá. Trum, tá. No princípio, turum, tá. Turum, tá. Vamos ouvir? S4. Desdobramento do primeiro som. Vamos rever alguns dos sons e começaremos por rever um desdobramento amplo do segundo som, desdobramento que não é fixo, num simulador. A seguir, iremos ouvir um S3. Em primeiro lugar, vamos caracterizar o segundo som com o objetivo de saber se o desdobramento é ou não fixo. Vamos auscultar no ápex. No ápex. Ora, vamos lá ver. Não. No ápex não se caracteriza bem o segundo som. No foco tricúspide também não. Vamos ao foco pulmonar. Notaram o desdobramento? Acho que sim. Se não conseguirem, tentam pela segunda vez. De facto, o A2 e P2 estão relativamente juntos. Não se trata de um desdobramento amplo do segundo som, mas com concentração notamos que fásico com a respiração, neste caso uma respiração muito lenta, durante a inspiração ouvimos os dois componentes e na expiração passamos a ter um componente único, ou quase único. Ouvir um S3. O S3, como sabem, vamos ouvi-lo não no foco pulmonar, não no foco aórtico, mas sim no foco mitral. Começamos pelo foco mitral. E agora, por último, um S4. Como sabem, o S4 é um som no fim da diástole, ou seja, imediatamente antes do primeiro som. Vamos ouvir o quarto som, foco mitral, e não nos focos da base. Foco mitral. Turunta, turunta. Antes do primeiro som.
Portanto, vemos que a distinção entre estes sons é relativamente fácil se estivermos no sítio certo ao auscultar e se estivermos concentrados. Vamos agora rever estes mesmos sons, não num simulador, mas num caso real, ou seja, num caso em que não temos as condições estetoacústicas ideais, um caso com ruído. O que vamos fazer é caracterizar o primeiro som no foco mitral, no foco tricúspide, em decúbito lateral esquerdo, depois o segundo som no foco pulmonar e no foco aórtico. Poderemos também ir ao foco acessório dérmico. Começamos então pelo primeiro som. Vamos analisar o que é que se ouve no foco mitral. Ruído. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. O primeiro som e o segundo som parecem normais. Foco tricúspide. Repararam que depois da primeira fase em que há muitos ruídos, o primeiro som parece ter dois componentes. O primeiro som normalmente desdobrado, um achado normal. Outra vez, primeiro som desdobramento fisiológico, segundo som normal no foco tricúspide. Decúbito lateral esquerdo. Nada de novo, não acrescenta informação. Foco pulmonar e foco aórtico. Foco pulmonar. Segundo som bem batido. Por vezes desdobrado. Mais uma vez. Desdobramento fisiológico do segundo som, bem nítido no foco pulmonar, foco aórtico. Ruído broncovesicular e apenas o segundo som com componente útico, ou seja, o componente aórtico do segundo som. Vamos ao foco acessório dérmico. Eu ouço um desdobramento. Será o desdobramento do primeiro som ou o desdobramento fisiológico do segundo som? É muito fácil. Ouçam outra vez. Concentrem-se.
é o desdobramento fisiológico do primeiro som que ainda se ouve nesta zona. Não se ouve o desdobramento A2P2, não se ouve o desdobramento fisiológico. Portanto, resumindo e concluindo, uma auscultação cardíaca perfeitamente normal. Podíamos relatá-la dizendo primeiro som desdobrado, segundo som normal com desdobramento fisiológico, sem S3, sem S4. Sem sopros. Já ouviu falar em auscultação cardíaca dinâmica? A mudança rápida de posição do doente de deitado para de pé ou de cócoras para de pé reduzem o retorno venoso de uma forma brusca e, como tal, diminuem todos os sopros do coração, com exceção do sopro da cardiomiopatia hipertrófica e do prolapso da válvula mitral. Esta manobra é muito importante, uma vez que pode identificar duas patologias que são muito relevantes, quer pela sua frequência, o prolapso da válvula mitral, quer pelo seu impacto e pela sua perigosidade. É o caso da miocardiopatia hipertrófica nos desportistas e nos atletas. Vamos ouvir a variação das características e da intensidade deste sopro num caso de miocardiopatia hipertrófica, quando o doente passa da posição de cócoras para a posição de pé. Nos doentes idosos podemos fazer isto também, que é perfeitamente nítido, da posição de sentado para a posição de pé. Vamos ouvir variação de cócoras para de pé. Temos um sopro entre o S1 e o S2. O doente levanta-se, modifica-se e passa a ser um sopro muito mais intenso e muito mais longo. Mais uma vez, o aumento da intensidade muito significativa do sopro da posição de cócoras para a posição de pé. No prolapso da válvula mitral acontece a mesma coisa. O sopro diminui de intensidade na posição de cócoras e aumenta na posição de pé. Terminamos assim a parte introdutória do mini curso de auscultação cardíaca. Na aula presencial vai ter oportunidade de treinar e de fazer alguns exercícios. Não se esqueça de levar os seus earphones e o seu computador pessoal. Então, até breve.